Ao vivo. Boa noite, boa noite. Estamos Boa noite. ao vivo. Sejam bem-vindos a mais uma live de casal. Nós iremos hoje abordar um tema bastante importante aí, sobretudo envolvendo os filhos, né? Todo casal tem essa preocupação, né? Como é que a gente vai educar nossos filhos, o que eles vão ser, como eles vão ser, né? Então são coisas que todo casal às vezes tem essa preocupação. Quem não se preocupa com os filhos, né? Sobretudo sendo cristão, quer cada vez mais que os filhos cresçam e cresçam bem. Mas para isso existem alguns requisitos importantes que a gente não pode negligenciar, e a gente tem visto na sociedade de modo geral isso sendo negligenciado, e as consequências são bem tristes, para as crianças principalmente, né? Mas antes de a gente entrar no assunto, vamos rezar. Pede um retorno do áudio, o pessoal que está ouvindo, se o áudio tá bom. Paulo empolgou já no início do tema, já começou a live, né? Nem rezamos ainda, meu Deus do céu. Nem pediu um retorno O áudio do tá áudio. legal, pessoal? Dá um joinha pra nós aí, dá um coraçãozinho aí, fala que tá bom. A gente vai rezar e aí vocês coloquem, ver se ficou bom o áudio, tá? Boa noite, Suzy, boa noite, Fabi, boa noite, Lúcia. Tem mais gente que passou por aqui, que já entrou. Tá, vamos lá, Cleiton, Mari, Jaqueline e tantos outros que vão entrar e vão passando para eu mexo e coisa. Tudo certo, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, valei-nos. Então tá, gente, o tema da nossa live hoje é a importância da harmonia do casal, da harmonia conjugal para a educação dos filhos. Então, a gente quer começar mais ou menos contextualizando aí este cenário que nós temos visto e percebido algumas coisas, e nós queremos partilhar com vocês alguns conhecimentos também práticos, teóricos, o que a gente tem vivido com as experiências também de educar os filhos e viver essa harmonia do casal. Como eu estava dizendo logo no início, né? A gente tem se deparado aí com uma série de situações aí que acabam impactando na educação dos nossos filhos. E já de imediato, já queria deixar claro para vocês, quando a gente fala em educar, a gente não está falando aqui de escola, da educação literária, técnica, formal, né, por assim dizer. A gente está falando de formação de caráter, formação afetiva, estrutura psíquica, a vida espiritual dessa criança que nos foi confiada pelo bom Deus, né? Então, a educação que nós vamos tratar aqui é nesse aspecto. Os aspectos técnicos, aí cada família, seja por meio de uma escola, seja ali na adesão ao homeschooling, enfim, cada um vai buscar esse conhecimento técnico dentro daquilo que melhor lhe aprover. Mas quando se trata da formação, né, porque educar tem a ver com formar, a gente se depara com famílias desestruturadas, né, pais que não se respeitam, divórcios assim a rodo, né? Divórcios e mais divórcios acontecendo aí, brigas, casais que não se respeitam assim na frente dos filhos, né? Então tudo isso aí vai mexendo com a estrutura da criança. Isso, a grande pergunta, eu acho que a grande pergunta que norteia a nossa live hoje, acho que é justamente isso. Será que tudo isso que o Paulo falou, por exemplo, todo esse contexto familiar, ele afeta na educação da criança, nessa formação da criança? Né, isso vai impactar na educação dos filhos, e como isso vai impactar na educação dos filhos. E claro que tudo que a gente vai trazer hoje aqui não é somente palavra da igreja, claro que tudo isso o Senhor nos ensina, mas a própria ciência já tem mostrado, né, psicólogos falam, estudiosos, né, da educação das crianças também afirmam essa questão da harmonia do casal impactar na educação dos filhos. Se a gente pensar, por exemplo, eu estava buscando um conceito de pedagogia, né? Para quem é pedagogo aí pode até confirmar ou não que eu vou falar. Contribuir, inclusive. O próprio conceito de pedagogia é conduzir uma criança. Então, se a gente traz esse conceito para dentro da família, os pais são os primeiros pedagogos dos filhos, porque são eles que conduzem. Mas, num contexto de famílias desestruturadas, cheias de divórcios, brigas, traições, desentendimentos de concepção de mundo mesmo, sabe?
essa pedagogia que deveria conduzir nossos filhos a um ordenamento afetivo, a um ordenamento psíquico, a um ordenamento social e espiritual, ou seja, quando eu falei ordenamento é levar essa criança às coisas retas, aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro, né? Pegando o contexto do conceito filosófico para a gente ilustrar. Quando a gente pega esses contextos familiares, o que nós conseguimos, e nós temos visto isso, vocês podem inclusive olhar ao redor de vocês, a gente vê crianças cada vez mais desobedientes, crianças cada vez mais mimadas, cada vez mais sem confiança, inseguras, né? Eu estava dando um exemplo aqui para a Giovana agora há pouco, a gente conversava. Quantas e quantas vezes a gente conversa com alguns jovens, às vezes até nossas famílias mesmo. Você faz uma pergunta para ela, uma pergunta simples às vezes, um sim ou não. E a resposta que vem é tanto faz. Pode ser, sabe? A pergunta é objetiva. A resposta que vem de lá para cá é tanto faz, pode ser, o que vocês quiserem. Ou seja, a gente está diante de uma pessoa, e aí pensando no adolescente, né, que lá atrás teve um contexto que não colaborou para que ela tivesse a capacidade de tomar decisões corretas, de se posicionar diante da vida. E para ela, tanto faz. E o tanto faz é muito perigoso. Muito perigoso. Sobretudo quando o tanto faz significa, de repente, um estranho, alguém sem muita afinidade. Isso. Que, de repente, vai levar essa criança, adolescente, que seja, para um caminho, assim, bem longe do desejo, daquilo que os pais sonharam para os seus filhos. Né? Então, se a gente não tiver essa capacidade de enxergar essa realidade e de ver que se nós não tomarmos a consciência de que famílias desestruturadas geram crianças também desestruturadas, a gente vai cada vez mais encher o mundo de gente frustrada, de gente infeliz, de gente que não sabe o que quer e por aí vai. Então a gente vai começar falando por que o casal deve cuidar da harmonia conjugal, né, da harmonia ali do casal, cuidar do seu casamento para bem educar essas crianças. Primeira coisa, gente, porque os pais, eles vão querer refletir nas crianças, né? E as crianças vão ser esse reflexo. Nossa, eu falei nada, né? Enfim, os pais vão ser os espelhos onde as crianças vão se refletir. Melhorou agora, né? Então, assim, se é um casal que se trata bem, né? Se é um casal que se respeita, se é um casal que sabe dialogar, sabe resolver conflitos, né? Trata-se com carinho, nada de falsidade, que não estamos falando para forçar a barra, não quer dizer que todos os dias, 7 dias da semana, 24 horas por dia, não existe nenhum desentendimento, não existe nenhum estresse, não, a gente não está falando isso, isso nem é família perfeita, não existe. Mas a criança vê nos pais o amor, né? Vê que esses pais se amam, se respeitam, conversam, entram em acordos. Então, assim, primeira coisa é isso. Nós somos espelhos para os nossos filhos. Então, com certeza, alguma coisa está ficando ali no inconsciente da criança. Por quê? Porque ela recebe, ela tem ela vê, né, um bom relacionamento dentro da própria casa, que é o primeiro lugar onde ela vai desenvolver as suas relações entre os pais, relações entre os irmãos, né? Então, nós também somos esse espelho que a criança vai refletir ali, essa forma de se relacionar com os outros. E aí existe uma outra questão interessante, ainda pegando esse gancho do refletir, né? Nós tendemos, olha só, não quer dizer que é assim. Nós tendemos, às vezes, a repetir certos comportamentos. Se a gente olhar para a nossa história pessoal de vida, a gente vai ver que diversas situações dos nossos pais, sem querer, e até inconscientemente, a gente traz para dentro do casamento. A gente, às vezes, pressiona até os nossos filhos ali, igualzinho nossos pais faziam com a gente, ou seja, a gente repete certos comportamentos. A criança, quando vê, se ela é capaz de refletir um comportamento que não é legal, ela também é capaz também de refletir comportamentos bons. E quando a gente fala de harmonia do casal, a gente está falando sobretudo do amor. E nós já falamos aqui em outras lives, né?
a família é o primeiro lugar da experiência do amor. Se a criança tem uma experiência muito ruim de amor em casa, é a primeira coisa, ela tem uma ideia de amor desfigurada. Se ela consegue chegar em casa, enxergar na casa dela que o amor é cuidar um do outro, que amar é dar a vida, de fazer o melhor pelo outro, de querer o bem do outro, ainda que para isso, aquele prato de comida que estava ali na mesa, meu filho, minha esposa quer ele, eu sou capaz de abrir mão para eles, e ali começa uma demonstração de amor, a criança começa a assimilar, e quando eu falo assimilar, aqui não estou falando conceitualmente, assimilar praticamente. Ela começa a entender que aquele que ama renuncia, aquele que ama quer para o outro, aquele que ama ele se entrega para o outro, e aquilo vai gerando um círculo virtuoso e não vicioso, um círculo virtuoso que é capaz então de gerar um melhor clima na sociedade, na família principalmente. A família é a célula mãe da sociedade, né? E quando a gente, por exemplo, uma coisa que eu ouvi muitas vezes, infelizmente, né? Vi diversos jovens na igreja, na minha família, às vezes até em outros lugares, jovens dizendo assim, ó, eu jamais quero casar. Talvez você já deve ter se deparado com algum jovem, alguma jovem que tenha esse pensamento, eu não quero me casar. E se tiver a oportunidade de perguntar por quê, normalmente, lá atrás, na família, existe uma ideia muito ruim de casamento. Por quê? Porque, imagina, uns pais que brigam demais, uns pais que não cuidam um do outro, uns pais que, assim, que sabe, que estão numa disputa interna. A criança vê aquilo, ela não deseja aquilo para a vida dela. Ela deseja coisas boas. E ela olha em casa, o que ela enxerga? Coisas boas? Não. De repente o pai é trabalhador, a mãe é trabalhadora, só que a relação dos dois entre si não é boa. Então a criança vai associar o quê? Bom, se trabalhar é bom, se ganhar dinheiro é bom, se passear é bom, mas se estar junto não é tão bom assim, eu quero todo o resto, menos esse estar junto. Como eu falei, inconscientemente isso vai se formando. Em que momento que isso vai aflorar? Lá na adolescência. Isso se não vier coisa pior ainda, né? Do tipo, eu não quero me relacionar com o sexo oposto. Entende? São coisas que estão cada vez mais presentes, até porque existe todo um incentivo em relação a isso. E assim, não, eu cortei, você pode falar. Eu ia dizer, se a gente não cuidar, tem muita gente interessada em cuidar dos nossos filhos. Sim. Pegando esse gancho que o Paulo falou ainda, que nós estamos falando que nós somos espelhos e se a criança não vê uma boa relação, nós ainda temos um outro agravante nisso tudo, porque se eu não vivo um bom relacionamento com meu esposo, com a minha esposa, eu ainda verbalizo isso, né, para a criança, eu reproduzo essa fala. Então assim, casar não é bom, né, pra que casar, meu filho, não inventa isso, né, vai estudar, vai cuidar da sua carreira, se preocupa com você, cuida de você. Por quê? Porque casar é só dor de cabeça, casamento é só não sei o que. Quer dizer, ele pega a experiência dele e reproduz como se todas as outras experiências fossem assim, né? Não sei se vocês já passaram por isso, já ouviram isso, mas muitos de nós, eu já ouvi isso, né? Casamento não é bom, né? Ou assim, é muito trabalhoso, homem dá muito pro trabalho, homem não sei o que, né? Então assim, você cresce com aquela coisa de que casar não é bom. Pra que casar? Então assim, se nós estamos insatisfeitos, que se a gente tivesse pelo menos o bom senso, né? Separar as coisas, olha, aqui em casa não é ruim, mas Deus abençoe que você, meu filho, consiga então um bom relacionamento, um relacionamento melhor, né? Isso para crianças maiores. O problema ainda é que são crianças pequenas que são expostas a esse tipo de falas. E as crianças internalizam isso muito, né? Desde o ventre materno, como a gente viu uma psicóloga falando, que desde o ventre materno, né, as experiências frustrantes de relacionamento, elas afetam a vida da pessoa lá quanto adultas, né? Eu acho que você falou esse exemplo na última live, né? Foi um exemplo que a gente deu na última live também. Eu dei de uma mãe que o marido queria ter uma relação sexual com ela, mas a mãe usava a gravidez como uma desculpa para não ter relação e tudo mais. E o marido ficava muito bravo, batia a porta, saía de casa e tal.
E aí a mãe pensava assim, olha só, ele só queria me usar, entendeu? Então, ele só quer ter uma relação sexual comigo porque ele quer me usar, não porque ele me ama de verdade. E ela usando essa questão da gravidez, a criança cresceu, né? Foi lá, depois de adulta que ela foi entender que lá atrás foi gerado, né, uma espécie de bloqueio, né? Tanto que ela boicotava os relacionamentos dela. Acho que foi até esse exemplo. Ela boicotava os relacionamentos que ela tinha. Por quê? Porque na ideia dela, o homem só quer usar. Por quê? Porque ela teve essa experiência lá, ainda na gestação. Ela ouviu isso. E teve um outro caso, lembra bem agora, teve um outro caso onde a mãe, numa briga com o pai, aliás, não foi nenhuma briga com o pai, foi num momento de desânimo e tal, assim, em crise, que ela falava assim, será que eu escolhi o homem errado? Será que eu errei em casar? É verdade. E você vê como que a questão do inconsciente é algo muito doido, assim, né? Para aquela criança, associou da seguinte maneira, depois ela foi crescendo e isso ficou mais claro para ela depois, ela associou da seguinte maneira, se o casamento dos meus pais foi algo errado, a minha existência é errada. Por quê? Porque ela escutou algo lá ainda no ventre materno. E isso ficou, né? Isso ficou, ela carregou aquilo com ela durante a vida toda. Uhum. Então uma pessoa que não se permitia vitórias, não se permitia bons relacionamentos, sempre para baixo. Por quê? Porque a existência para ela era um peso. Sim. Ela entendia a existência como algo assim, eu não devia ter nascido. Uhum. E tudo por quê? Porque lá atrás, a desarmonia do casal, olha só, a desarmonia do casal gerou um impacto na vida intrapsíquica daquela pessoa, que estava ali no ventre materno, que refletiu, né, no relacionamento futuro dela. Como sempre, no fim das contas, ela foi se reconciliar depois de adulta. E assim mesmo, não sei dizer para você até que ponto ela, uma vez entendendo isso, se libertou completamente. Porque as feridas estão lá. As feridas estão lá. Ainda falando de como nós, né, nós falamos que nós somos espelhos, nós somos exemplos, né, nós influenciamos essas crianças. Então, por exemplo, eu não quero que meus filhos falem palavrão, eu não quero que meus filhos se envolvam com pessoas, não sei, que tenham valores diferentes dos nossos. Então, nós temos que dar esse exemplo como casal, né? Então, eu não quero que meus filhos falem palavrão, mas eu xingo meu esposo. Entendeu? Na hora da raiva eu solto palavrão, né? Eu praguejo, eu faço assim. Então, assim, são coisas que eles veem, não adianta, né? Eu quero que meus filhos rezem, que eles sejam melhores cristãos do que eu, mas eu não rezo, né? Eu não chamo meu esposo para rezar. Giovana, mas meu esposo nunca reza. Mas eu faço a minha parte, então pelo menos meu filho vê que tem uma insistência da minha parte, tem uma persistência. Poxa, alguém tá sempre puxando a oração dentro de casa. Né? Então nós somos exemplos para as crianças em vários aspectos. E se o casal vive de bicudo, emburrado, né? Uma coisa que eu vi uma psicóloga falando, às vezes os filhos nos obedecem, né? Muito assim por admiração. Então assim, nossa, minha mãe é uma pessoa alegre, meu pai é uma pessoa alegre, né? Eles estão sempre bem. Poxa, eu acho bacana isso. Aquilo gera um sentimento dentro da criança e por admiração essa criança vai obedecer mais. Não que, assim, só um parênteses, não que a harmonia do casal seja um critério para a criança ser obediente, para a criança não fazer birras, porque senão aqui em casa seria assim, o céu da obediência, porque graças a Deus a gente não tem grandes problemas assim de harmonia conjugal, mas as crianças às vezes dão bastante trabalho, que aí entram outros fatores também na educação e na disciplina das crianças, mas fecha um parênteses. Mas só para dizer assim que... ele quer aumentar o parênteses, fala. Só para um parênteses rapidinho. A gente estava vendo um ensinamento do venerável Fulton Sheen, né? Muitos já ouviram falar dele. E ele dava um exemplo sobre essa questão da desobediência da criança. Né? Às vezes a gente fica assim, louco de raiva com a desobediência dos filhos. E ele estava explicando que essa teimosia, essa desobediência, no fim das contas, é claro que não foi ele que inventou isso. Isso são estudos, inclusive da psicologia. Mas é porque a criança está se descobrindo como o outro. E é um outro ego. Tem o ego do pai e tem o ego do filho. São os egos ali, ó. E aquela criança, então... E no comecinho ele não sabe. Ela quer também se impor. Ele não sabe como fazer, existe a vontade do pai, da mãe, que é a vontade por bem. E aquela criança, ela entende que a vontade dela também é boa. E precisa... E ela quer, não, eu vou fazer. E
desobedece e por aí vai. É a forma que ela tem de se impor. No fim das contas ali, é apenas ela descobrindo que ela existe, se colocando no mundo e se posicionando. Né? Essa fase tem rebotiu. Por isso que é importante ali o casal estar bem alinhado e harmônico, porque vai ser nessa hora que eles vão pegar esta vontade, este ego da criança que está bem aflorado e vai ordená-lo para o bem. Isso mesmo. Fecha parênteses aqui. Nossa Senhora. É porque a gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre essas questões mais pra frente. Que mais? Os pais influenciam, os pais são exemplo, né? O que eu não quero que meu filho faça, eu não faço, mas eu ia falar outra coisa, eu perdi, eu ia fechar o parênteses, meu marido alongou o parênteses, esqueci pra falar. Mas era mais ou menos isso aí. Tem uma frase que a gente pegou aqui. Só um pouquinho, senão eu esqueço. Outra coisa, uma coisa que a gente viu uma psicóloga falando na internet também, bem bacana, nós achamos bem interessante. Não adianta brigar escondido do marido ou da mulher, tá? Por isso que o lance é a harmonia do casal. A harmonia do casal gera um clima leve, bom em casa. Isso a gente já falou em outras lives sobre a harmonia do casal, conquista diária, que a gente sempre fala aqui, tá? Essa harmonia do casal gera um clima bom em casa, um clima agradável, tá? Então não adianta assim, não podemos brigar na frente das crianças porque elas não podem nos ver brigando. Não se iludam, vocês trancam no quarto, quebram o pau, depois sai, né, no outro dia de manhã cedo, todo mundo com aquele climão, parece que tem uma nuvem, né, gigantesca na cabeça de todo mundo. A criança sente, né? Ela tem essa intuição, essa percepção, tá? E isso não é uma estratégia que ajuda. O que ajuda é evitar as brigas e se acertar e ter um diálogo, tá? Era essa a última coisa que eu ia falar nessa parte. E ainda, dando continuidade, né? Porque o que eu vou falar agora aqui, casa certinho do que a Giovana está falando sobre essa questão de dentro esconder das crianças que não está bem. Elas vão perceber que não está legal. Veja só essa afirmação. O amor entre os cônjuges influencia na capacidade dos filhos de amar, porque os filhos são a própria manifestação do amor entre os pais. Além de ser verdadeira, é bonita. Vou ler de novo. O amor entre os cônjuges influencia na capacidade dos filhos de amar, porque os filhos são a própria manifestação do amor entre os pais. Se nós nos amamos, eu falei bem no início, né? A escola do amor. Se nós nos amamos, é ali que eles vão aprender. E se eles enxergam isso, essa capacidade, essa palavra ela é interessante, né? Essa capacidade de amor, de amar, ela envolve também uma mente, né? Mas também um coração maior. A gente sempre fala assim que vem um filho, a gente ama. Vem o segundo filho, o coração não se divide, o coração aumenta, ele se dilata. E vem o terceiro filho e assim vai indo, tá? O amor vai se dilatando de modo que consegue acolher a todos. O amor conjugal é esse dilatar-se a cada dia. E quando a criança consegue ver isso dentro de casa, pais que se amam, eles começam a entender o amor e começam a ser capazes de manifestar este amor fora de casa também. Não adianta aquele discurso tipo assim, vamos formar bons cidadãos, vamos formar bons cristãos e mandar para a igreja, mandar para a escola, e mandar para qualquer lugar. Tudo isso vai acontecer em casa. Porque se a gente delegar essas realidades para fora de casa, você imagina, é como se você estivesse mandando o seu filho para um combate sem sequer equipá-lo. O que vão colocar lá no seu filho? Coisas que talvez você não gostaria que tivessem colocado. Ou ele aprende a amar com você vai ser esse espelho de amor, ou ele vai descobrir outros amores que na verdade não são tão amores assim, que no fim das contas querem roubar a alma dos nossos filhos, né? E se a gente não tiver cuidado com isso, meu povo, nós vamos entregar nossos filhos para o mundo, entregar para Satanás, menos para Deus. Isso é verdade. Quer falar mais alguma coisa nessa parte, amor? Porque a gente pensou em dividir a live mais ou menos em 2 grandes tópicos, assim, né? Como a questão da harmonia do casal influencia na educação dos filhos, que é o que a gente falou nesse começo. Então, a importância de lembrar, né? Acho que para fechar essa primeira parte, a gente sempre lembra. Primeiro,
a gente tem uma hierarquia do ordenamento da nossa vida. Primeiro Deus, depois as pessoas, depois as coisas. É o primeiro ordenamento aí da nossa vida. E dentro do relacionamento familiar, a gente já até comentou isso em outras lives, primeiro deve vir o casal, depois os filhos. Né? Talvez isso soe assim, principalmente para as mães, acho que para a mulher, né? Como você fala que é primeiro o marido, depois os filhos, né? Por quê? Porque os filhos são fruto do amor do casal. Se eu não cuido do meu casamento, né? Igual o Paulo acabou de falar, eles são reflexos do nosso amor. Se a gente não está cuidando do nosso amor, se a gente não cuida do nosso relacionamento, como que nós vamos manter essa harmonia, né? Como nós vamos manter esse amor para educar no amor, né? Para educar essas crianças no amor. Então, lembrem-se, parece difícil de pensar, mas você tem que cultivar primeiro a relação marido e mulher. Nós temos que estar fortes, firmes e bem para transmitir tudo isso para a criança. Quando a gente falou no começo da insegurança, né? Às vezes a gente tem muitas crianças inseguras, crianças... Fala outra palavra aí. Enfim. Por quê? Porque elas não têm segurança, né, nesse relacionamento do pai e da mãe. Né? Ainda sobre essa questão da harmonia, eu não sei se vocês, quem tem filho aí, já passou por isso. Mas às vezes os nossos filhos conhecem amiguinhos, né? Que tem os pais separados, ou vê alguém falando, né? Eu tenho minha mãe e meu pai são separados. E aí a minha filha pergunta, ela fala, mamãe, por que fulano separou de ciclano? Mamãe, por que a vovó separou do vovô? Né? Ela não tem idade para entender as razões que levaram os adultos a se separarem. E aí, no final da minha explicação breve, ela fala assim, mamãe, a senhora e o papai nunca vão se separar, né? Então, quer dizer, isso traz o que para ela? Uma segurança, né? Então, quando a gente vê casais que acham que a separação é o melhor para eles e para os filhos, não, a gente briga muito, a gente não se dá bem, na pandemia, né? Agora eu descobri que eu sou mais amiga do meu esposo do que marido e mulher, então a gente vai se separar. A gente se separou bem, foi uma coisa tranquila, a gente divide as crianças, você pode ligar quando quer, pode ter sido a maior harmonia, mas dentro do coraçãozinho da criança, realmente, olha, só ela e Deus sabe o que está passando, né? Quem aqui já passou pela separação dos pais sabe que é algo muito doloroso para a criança, esse processo de separação dos pais. Tá bom? Essa questão da segurança, né? A Giovana comentando aqui, eu lembrava de uma... Também já falamos isso numa outra live, não me lembro nem qual live Gente, foi. vocês têm que assistir todas as nossas lives, vocês têm que maratonar as nossas lives. Eu lembrei de uma... A gente levou uma época a nossa filha a uma psicóloga, né? Nossa primeira filha. Pai de primeira viagem, né? Não entendia muito bem o que estava se passando e tudo mais. No fim das contas, graças a Deus, estava tudo bem, era só uma fase ali. Que a gente não estava sabendo mesmo lidar, né? No fim das contas, nós que não estávamos entendendo o que estava acontecendo com ela. Mas era justamente o crescimento dela estava aflorando um pouco mais, né? E uma coisa que a psicóloga falou para nós, e que está muito bem definido isso no nosso caso aqui, e só uma ressalva aqui, nós não somos exemplos para ninguém, tá? Então, pelo amor de Deus. Outra ressalva, antes de começar a live, tipo, ai meu Deus, a gente tem que melhorar assim com as crianças. Acho que a gente não pode ficar gritando muito. Acho que a gente não pode ficar ameaçando muito. Então assim, né? E aí, uma das coisas que a psicóloga falou, né? Crianças que têm limites bem definidos, elas se sentem mais seguras, se sentem mais protegidas. Mais amadas. Mais amadas, inclusive, do que crianças que são soltas. E quando a gente pensava sobre isso, quantos e quantos casais, olha só, estão numa disputa, sobretudo quando estão divorciados, né? A disputa é para ver quem que libera mais. É o pai que deixa o dia inteiro no celular, jogando. A mãe que deixa de qualquer jeito. Dá o que comer, tudo tudo bem. que quer. Pode ser. Tudo assim, para ser o pai legal. Quem que é o mais legal? Só que o mais legal, quem está perdendo no fim das contas é a criança. Porque ela não encontra um limite. A gente está falando aqui de uma relação que se desfez, que gerou esse problema. Só que existem outras relações que ainda não se desfizeram, e a gente espera que não se desfaçam, que eles se encontrem no fim das contas, se harmonizem, onde esses casais não têm um acordo em relação a como deve ser a condução dos seus filhos, e acaba que um desautoriza o outro na frente da criança. Um quer ser mais legal do que o outro.
um quer ficar bem na fita, sabe? E na psicologia a gente entende bem uma coisa assim, sabe? A mãe é sempre o lugar do afeto. Olha para sua casa como que é. A mãe é o lugar do afeto. Pelo menos na maior parte das vezes, tá? É o lugar do afeto. O pai é o lugar da lei. É o pai que é o chatão das coisas. Só que a gente está hoje num nível de um monte de homens que eles querem ser... não querem ser a lei. Eles não querem delimitar o ponto de acesso do filho para a mãe e o ponto de acesso deles. Quer ser o papai bonzinho, né? Ou seja, eles não querem cortar o cordão umbilical, entendeu? E mostrar para a criança que, ó, seu lugar é de filho. E como filho você obedece ela e me obedece. Nós é que somos os seus educadores. Você faz conforme aquilo que nós damos exemplo, conforme aquilo que nós te orientamos, porque nós queremos o seu bem. E na medida que a criança vai entendendo isso, porque os pais também querem o bem um do outro, ela se sente mais segura. Pais que delimitam, ou seja, que limitam os seus filhos, não entendo aqui limitação de intelectualidade, nada disso. De limitar de comportamento mesmo, sabe? De limitar o comportamento. De regras, deixar fazer, né? Colocar regras, essa é a palavra. Colocar regras, a criança se sente mais segura, mais protegida. Uma criança que cresce sabendo-se protegida, sabendo-se segura, sabendo que ela pode tomar certas decisões, porque o ambiente para ela favorece, ela vai crescer de um modo mais harmônico consigo mesma. Ela vai ter uma capacidade de tomar decisões mais seguras também. E vai se posicionar. Até aqui eu posso, mais que isso aqui eu não posso. E se for extrapolar os limites, ela vai ponderar. Até que ponto vale a pena extrapolar? Hoje que nós temos visto aos montes, são pessoas que não ponderam nada, extrapolam e depois não conseguem voltar. Uma coisa que o Paulo estava falando e eu me lembrei, nós não colocamos aqui no nosso toque, mas né, lembrei. Nós temos uma live sobre Nazaré invertida, né, que fala do papel do homem e da mulher dentro do relacionamento. E aí hoje cabe muito bem ainda dentro desse tópico da harmonia do casal refletir na educação dos filhos. Porque se eu tenho dentro de casa os papéis dos pais invertidos, meus amigos, isso vai interferir assim drasticamente na educação das crianças. Porque a menina ela não vai ter um bom referencial de mulher, de como ser mulher, de como se comportar, nananã, e o pai que vai ser aquela figura fraca dentro de casa. Quando ele falou da figura da lei, eu lembrei disso. Porque o pai é a lei, então o pai tem que ter o quê? Ele tem que ter autoridade. Como que o meu pai é a lei, se dentro de casa quem manda é a minha mãe? Você já viram essas brincadeirinhas? Tem gente que fala, né? Então, quer dizer, se todo mundo tem que obedecer a mamãe, só a mamãe é que põe a lei, que impõe as regras. Porque nós mulheres, a gente fala mais, a gente, né, tá mais perto das crianças e tal, mas o pai, ele é aquele limite, aquela grande lei, né? E a autoridade, a gente tá falando de grosseria, não, a gente tá falando de se impor. É uma presença que se impõe e que se faz autoridade dentro da casa. É uma referência. É uma referência para essa família, é uma referência para essa criança. Tá? Interessante que quando a gente fala em autoridade, e aí a gente pode pegar até um conceito de administração, né, para ser mais ampla a coisa. Toda vez que a gente fala que certas pessoas têm autoridade, não é porque ela manda, é porque a postura dela é correta, a forma como ela conduz as coisas, ou seja, ela mesma está disposta a fazer aquilo. Em outras palavras, ela dá exemplo. O exemplo dela confere para ela a autoridade. Se ela é uma pessoa reta, se ela faz aquilo que precisa ser feito, não aquilo que ela quer. Ela faz o que tem que ser feito. Ainda que aquilo que eu vou fazer, às vezes pode até mesmo, de certo modo, não ser o que eu quero. E em casa tem muito disso. Às vezes a gente quer a gente conversava esses dias, né? Quantas e quantas vezes a gente se irrita com nossos filhos, assim, por quê? Porque a gente quer fazer uma coisa e eles estão demandando a atenção da gente. E a nossa irritação é, poxa, eu quero fazer tal coisa, mas agora eu preciso me dedicar aos filhos. Preciso, sabe? Faz parte da vida isso. Faz parte da vida parar ali e fazer o que é certo. O que é certo naquele momento? Às vezes o certo vai ser dar atenção para aquela criança, porque ela está demandando algo justo.
e renunciar à nossa vontade. Porque eu não quero parar de assistir a televisão para atender o meu filho. Eu não quero parar de trabalhar no computador para atender o meu filho. Né? Eu não quero parar de mexer no celular para atender o meu filho. Ou minha esposa. Né? Ou a esposa, olha só. Você vê, e isso... A esposa chama, toda hora essa mulher me chama, toda hora essa mulher me chama. Já pensou uma criança ouvindo, poxa, papai fica irritado quando a mamãe chama ele. Papai fica irritado quando a mamãe chama ele. Vai associando o quê? A mãe chamar é sinônimo de irritação. Mãe chama, irritado. Né? Ela vai associando isso. Ele não tá dando atenção pra ela. Ou e ela daqui a pouco ele começa a repetir isso. Ou ela quando fala com o papai só fala gritando, só fala brigando. Então, são esses exercícios de paciência um com o outro que também reflete na nossa paciência com os nossos filhos, né? Ok? Vamos falar da segunda parte, que acho que nossa live já tá quase, né, no meio da metade. E aí, gente, como então... A outra grande questão aqui da nossa live é quando a educação dos filhos se torna, então, motivo de desajuste no casal, né? De briga, de desentendimento entre o casal. Isso também não pode acontecer, tá? Então agora nós vamos inverter a situação. Nós começamos a live falando de casais em desarmonia, como isso interfere na educação dos filhos. Agora nós vamos falar o contrário. Vivemos super bem, lindos, maravilhosos, a gente, né, não briga, a gente combina em tudo, e aí vem os filhos. Mas parece que veio o filho, nós passamos a brigar, né? E isso também não deve acontecer. E por que isso acontece, né? A gente elencou algumas coisas aqui pra gente conversar. Isso acontece, primeira coisa, porque cada um vem de uma criação diferente, né? Podemos começar por este caminho. Então, eu fui criado de uma forma, né, rígida, autoritária, e eu não quero isso pros meus filhos, eu quero, né, falar diferente. Já ele não, ele acha que tem que educar assim, que tem que não sei o quê. A ferro e fogo, né? Não entende que é uma outra geração. E aí entra o quê? O conflito, né? O conflito, não, mas isso não é certo, eu acho que isso não é certo de fazer com a criança. Ele acha que é certo, né? Aí entra a questão de nós brigarmos, nós nos desentendermos, porque cada um está falando uma linguagem aí para educar essa criança, né? E é uma coisa que, assim, se resolve, na minha opinião, pelo menos, né? Um simples diálogo, sabe? Uhum. E certamente esse diálogo deve começar antes de casar, gente. Como a gente falava hoje de manhã, a gente estava postando uma resposta de uma pergunta da caixinha. Uma situação que tem que ser vista antes de casar. Que é quando eu caso, por exemplo, com uma pessoa de outra religião, protestante, ou até de outra religião mesmo. Não cristã, não cristã. Né? Também a educação dos filhos, ela passa também por um diálogo do casal. O casal precisa estar de acordo com aquilo que eles vão fazer, para um não desautorizar o outro. A criança, quando percebe que existe essa desarmonia, ela também se aproveita disso. As crianças não são tão bobinhas assim. Então ela percebe a parte mais fraca, né? Então, assim, eu percebo que o papai e a mamãe, eles não falam a mesma língua. Eu percebo que se eu peço uma coisa pra mamãe, ela fala não. Mas se eu vou lá no papai e ele fala sim, então é lá no papai que eu vou. E aí começa o quê? O desentendimento. Porque eu falei, eu não deixei. Ele vai lá e deixa, né? Eu disse não e ele disse sim. Então quer dizer, a criança se confunde e ela acaba aproveitando. Não é uma malícia da criança. É um instinto. A gente vai onde é mais fácil. Onde a gente consegue aquilo que a gente quer, que a gente precisa. É interessante, hein? A gente passa por essa situação aqui com o José. O José é muito engraçado nesse ponto, sabe? Porque ele quer uma coisa, ele vai em mim e fala assim, pai, eu quero fazer tal coisa. Mamãe deixou. Uhum. Aí basta olhar, mamãe deixou mesmo? Aí ele já titubeia, assim, sabe? Fica meio... Deixou, pai. Posso falar com a mamãe? Aí ele desconversa. Uhum. Por quê? Porque ele sabe que se eu for lá na mamãe perguntar pra ela não vai passar a mão na cabeça dele. E vice-versa. Né? Por quê? Porque ele sabe que a gente está alinhado em relação ao que é bom para os nossos filhos. E da mesma forma, outras famílias também relatam situações similares. Porque às vezes a criança, e a gente até ri dessas situações, porque ela está sendo esperta. Sim, ela está tentando, né? E ser esperto não é algo mal. A gente acostumou de tanta corrupção que tem no nosso país, né? Parece que esperteza é algo mal, mas a esperteza ali, na verdade, é um desenvolvimento da inteligência dela. E a gente acha graça daquilo às vezes, sabe? Por quê? É uma forma de ele se desenvolver, de articular ideias, de tentar buscar solução. Só que, por outro lado, quando ele chega
tentando dar uma despertinho e ele não consegue ganhar, ele começa a entender que certas formas de esperteza não conduzem ao bom caminho. E ele vai, e isso ajuda na formação do seu caráter. É isso mesmo. Uma coisa então que o Paulo falou, é importante que os pais estejam alinhados. São coisas que devem ser pensadas e conversadas previamente, né? Então aqui em casa a gente já tem essa estratégia. Se um já vem falando, não, mas papai deixou. Eu falo assim, deixou mesmo? Então eu vou lá falar com seu pai, né? Então quer dizer, porque a gente é fechado, como diz o Paulo colocou aqui a palavra fechado. Nós somos fechados na educação das crianças. Outra coisa importantíssima, nós aqui em casa, nós tomamos muito cuidado para não desautorizar um na frente do outro, né? A gente toma muito cuidado mesmo. Às vezes, um erra, o outro erra, e aí passa aquela situação, a gente conversa em particular, fala, olha, Paulo, eu acho que você exagerou, não tinha necessidade. Ou ele vem e fala, Gê, eu não precisava ter falado daquele jeito, não precisava ter... Então, quer dizer, aí a gente vê, se cabe a gente, não se retratar, não seria a palavra, mas se couber da gente voltar a falar com a criança, até pedir desculpa, porque não é errado, né? Pedir desculpa para a criança, principalmente para os mais velhos. A criança, quando ela já vai criando um senso de justiça, ela já vai sabendo o que é certo e o que é errado, essa fase aí dos 7 anos, que ela já sabe ainda mais o que é o certo e o errado, vê que o pai e a mãe, que eles imaginam assim, né? Eles reconhecerem que errou, pedir desculpa, isso também demonstra, aumenta a admiração por este pai, por essa mãe. Fala, nossa, meu pai e minha mãe também erram, eles pedem desculpa, né? Se eu quero que a criança peça desculpa, eu tenho que saber falar desculpa também. E o sinal de humildade, né? Sim, com certeza. Quantas vezes a gente briga no nosso time porque às vezes tem uma atitude orgulhosa, entre os irmãos mesmo, sabe? São orgulhosos. E aí eles percebem o pai ou a mãe, em algum momento, cometem um erro, pedem desculpa um pro outro. Ou até pros filhos, chamam o filho, né? Cria ali aquela conexão, olho no olho, né? Lembra sempre disso? Viu? Nós estamos aprendendo, gente, ó. Olho no olho, explica a situação, pede desculpas, né? Não é errado pedir desculpa ao filho, tá? Não é sinal de fraqueza você pedir desculpas por um erro, tá? Mas olha só, pedir desculpa por um erro é uma coisa, se sentir culpado por ter corrigido não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Não se sinta culpado por corrigir o seu filho. Quando você faz uma correção, você está amando ele. Isso é sinal de amor. E ele precisa entender isso. Ele vai entender isso. Lembra da ideia da segurança? De que quando você define regras, quando você delimita o campo dele, ele se sente protegido. A correção é um sinal de proteção. Correção é um sinal de amor. Agora, se você cometeu uma injustiça, às vezes você brigou com ele por uma coisa que ele fez, e na verdade não foi ele que fez. Pode ter sido o irmão dele. Sim. Entende? E você erroneamente chamou a atenção dele errado. Senta com ele, explica e se desculpa. Vai ser uma oportunidade também dele ver humildade em vocês. Lembra que pai e mãe são espelhos? Se eles são capazes de enxergar que os pais também reconhecem quando erram, que são capazes de pedir desculpas, de sentar, conversar, de estabelecer essa conexão, de olhar nos olhos e falar, olha, eu errei. Essa criança, ela começa a entender também que a humildade passa por isso. E a humildade, assim, uma coisa que a gente fala aqui em casa, né, sempre. A humildade, ela tem espaço em qualquer lugar. Seja na família, seja no trabalho, seja na igreja. Em qualquer lugar, ela tem espaço. É isso mesmo. Mais alguma coisa? Deixa eu ver o que mais a gente tinha colocado aqui. Acho que era mais ou menos isso, né? Basicamente isso hoje. Acho que assim, pra gente pensar no fechamento, né? Casais que se cuidam um do outro, casais que se amam, casais que não se agridem principalmente, né? Lembrar sempre que o filho vai fazer aquilo que viu o pai fazer. Lembrei agora de uma passagem do Evangelho, inclusive, né? Não me recordo agora exatamente qual passagem que é, mas é quando Jesus, acho que é até quando Jesus é questionado por num dia de sábado, né? Ele cura alguém e tal, e ele fala, quando os judeus vão questionar que por que trabalha de sábado e tal, ele diz, meu pai trabalha sempre, né? E no fim das contas ele vai dizendo assim que o filho faz aquilo que viu o pai fazer. Ele fala da relação dele com o pai, né? Com Deus Pai.
Isso na família também é verdade. Os filhos fazem aquilo que eles veem os pais fazerem. Se os pais buscam as virtudes, se os pais são pessoas de oração, se os pais buscam humildade, se os pais buscam se amar cada vez mais, se respeitar cada vez mais, criar esse ambiente em casa, dificilmente os filhos vão buscar famílias assim. Uma coisa que eu ouvi de uma psicóloga uma vez, e ela falou uma coisa que eu nem imaginava aquilo. Né? Ela falou assim, ó, falou pra mim, né? Eu que estava indo na psicóloga uma época pra me melhorar no fim das contas, né? Ela dizia assim, ó, a filha tende a buscar um homem como pai, porque ela enxerga no pai o seu futuro, o futuro do seu esposo. Então eu fiquei assim, falei, meu Deus, né? Como é que eu estou sendo com minha esposa? Porque eu quero que a minha filha olhe para mim e consiga olhar para mim como um homem bom, um homem que ama, um homem que cuida, um homem que se sacrifica, um homem... Porque eu quero que ela, caso ela venha a se casar, ela consiga buscar um homem assim, que se sacrifique por ela, que queira o melhor para ela, que queira dar tudo. E quando eu falo tudo aqui, não estou falando só de condições materiais, não. Dar a sua vida por ela, morrer por causa dela. É isso que eu quero com minha filha. E isso certamente forma ali o caráter dela. A gente tem percebido um amadurecimento muito grande, sobretudo na nossa mais velha. Tem lá os momentos de orgulho dela, justamente porque ela está se encontrando no mundo, né? O ego dela está... ela tem um senso de justiça. Se ela vê que foi injustiçada, nossa Senhora. Mas a gente vê, olhando depois assim, outros momentos também, o quanto que ela está amadurecendo, o quanto que ela começa já a desejar coisas boas, sabe? Coisas assim, não coisas fúteis às vezes, que a gente acaba vendo muitas vezes em outras crianças e tudo mais. E por culpa dos pais às vezes, né? Às vezes não, por culpa dos pais, que entregam os filhos aí para qualquer um. E ela tem dado passos de maturidade que tem nos admirado, inclusive, sabe? Sim, é. Eu fico olhando para mim quando eu era da idade dela. Eu não tinha a maturidade que ela tem nessa idade. É verdade. Primeiro que homem já amadurece mais tarde mesmo, né? Ainda tem isso, né? Tem isso. Mas eu não via que eu tinha essa maturidade que ela está tendo na idade que ela está hoje, está com 8 anos, né? E isso me admira. E eu vejo que eu tenho um grande papel na vida dela para alicerçar essa maturidade, para dar a ela um mundo afetivo equilibrado, uma estrutura psicológica também bem ordenada e espiritual. Né? A gente vai para a igreja, vai todo mundo para a igreja. Não tem esse negócio de eu vou, você fica com eles em casa, para eu poder participar bem da Santa Missa. Aí depois vai ela e as crianças ficam comigo. No fim das contas, só está indo nós dois para a missa e as crianças não vão. As crianças vão conosco. Eles precisam ver os pais ali buscando se concentrar. E aos poucos a gente vai corrigindo essas crianças a participar bem da missa. Vão participar espiritualmente assim, fervorosos? Não, são crianças. Crianças não participam dessa maneira da Santa Missa. Não adianta já que eles vão sair levitando na igreja. Elas se distraem facilmente. Facilmente se distraem. Mas assim, o pouco que eles conseguem, ainda que seja na nova comunhão, se ajoelhar junto com você, você abraçar aquela criança, rezar junto com ela, falar algumas palavras para que ela repita com você, ou seja, incentivar ela na oração, aos poucos ela vai entendendo que a vida espiritual é um valor que não se pode abrir mão. Isso é verdade. Ela vai entendendo que existe alguém para além do papai e da mamãe, que é Deus, com quem eu me relaciono, com quem o papai e a mamãe se dobram, com quem o papai e a mamãe estão dispostos a fazer tudo por causa dele, e é por causa dele que o papai e a mamãe me amam, por causa dele que o papai e a mamãe se amam. E isso vai alicerçando também a maturidade espiritual dessa criança. Isso, Paulo falou agora, fechou com chave de ouro essa live. Nossa Senhora! Porque lembra da ordem? Primeiro Deus, depois as pessoas, depois as coisas. A criança tem que entender que nós buscamos primeiramente a Deus, né? A Marinês, Paulo falando dessa maturidade dela, a primeira vez ela ficou chocada quando ela me perguntou se eu amava ela mais do que tudo nessa vida. E aí eu falei, minha filha, a mamãe ama muito você, mas eu preciso
amar a Deus primeiro para poder amar você. Nossa, ela ficou quase que... Eu tive que dar toda uma... Porque ela ficou arrasada, porque criança, né? Ela depois perguntou pra mim também. Ela perguntou pro Paulo, agora ela pergunta, olha como que ela já perguntou, já mudou a pergunta, não sei se ela pra você. Ela falou assim, mamãe, depois de Deus, quem a senhora mais ama nesse mundo? Então assim, ela já entendeu, que acho que agora ela já... Tá, entendeu? Mamãe tem que amar Deus primeiro. Tá. Então depois de Deus, quem que é a primeira? Ela quer ser o centro desse amor, né? Então, tipo da idade. Sim, ela é criança, ela quer se sentir amada, ela quer que elogie. Então, as crianças querem isso, né? E assim, só pra, já que nós estamos aqui só já no final da live, outra coisa importantíssima que reflete a harmonia do casal na educação das crianças. O meu filho, o José Felipe, ele me elogia muito. Ele elogia a mim, ele elogia as irmãs, né? Então a gente às vezes tá se arrumando pra missa, aquela correria. Aí eu arrumo um lacinho no cabelo da Tereza, faço trança no cabelo da Marinês. Aí ele fala assim, nossa, olha, você tá bonita, você tá linda. E pra mim, então, ele sempre fala, mamãe, olha, você tá linda com essa roupa, você tá cheirosa. Então, quer dizer, com certeza, né? Por quê? Porque ele vê o pai também elogiar a mim, elogiar as irmãs, né? Como ele também tem muito disso do homem, né? O papai, ele fala umas coisas assim dos homens. Então, eu tenho certeza que esse comportamento reflete também no comportamento dele enquanto menino, né? Então, mais uma coisa que a gente acaba vendo na prática aqui, os pequenos tratos, né? Bons tratos entre os esposos refletem na educação das crianças, né? Então, acho que vale a pena os casais, né? Refletir um pouco sobre esse assunto que nós abordamos hoje nessa live e pensar o quanto de amor estamos sendo, tá? Quanto que eu estou gastando a minha vida pela minha esposa, quanto minha esposa tem gastado sua vida por mim, porque isso vai fazer diferença na educação, na formação dos seus filhos, né? Não adianta achar que seus filhos serão pessoas de caráter só porque vocês são honestos, só porque vocês trabalham e são pessoas bem-sucedidas. Isso não vai ajudar eles na maturidade. Vai ajudar eles a entender que, trabalhando, eles vão conseguir bens materiais, vão conseguir conforto, vão conseguir uma série de coisas. Só que quantos e quantos casais, quantas famílias, vamos pensar agora, os famosos, né? Quantas pessoas famosas, milionárias, infelizes, depressivas, com famílias, filhos deprimidos, porque tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. E às vezes tem famílias aí em situações muito mais carentes, né, por assim dizer, mas que em casa os seus filhos conseguem, além de ter um caráter bem ordenado, de saber que precisam trabalhar para conseguir coisas melhores, mas mais do que isso, são pessoas honestas, são pessoas que, apesar das dificuldades, eles são capazes de enfrentar a dificuldade de frente. Por quê? Porque eles têm pais que estão dispostos a se ajudar, cuidar um do outro, cuidar da sua família. E sobretudo quando tem pais que colocam Deus em primeiro lugar. Nunca se esqueça disso. Primeiro Deus, depois as pessoas e depois as coisas. No casamento primeiro Deus, obviamente, né? Mas em relação à vida familiar, primeiro o casal. O casal é prioridade. Se o casal estiver bem, guardem bem isso, pessoal. Se o casal estiver bem, os filhos têm maior chance de ficarem bem também. Porque eles vão viver num ambiente de harmonia. Se vier uma influência externa, essa influência externa vai esbarrar numa outra coisa, num muro, num alicerce chamado família bem estruturada. Agora, se essa harmonia em casa é frágil, qualquer vento de fora é capaz de levar seu filho. Tá? Então pensem bem nisso. É igual a casa construída sobre a rocha, né? Sobre a areia, né? Sobre a rocha. Tem a rocha e tem a areia, né? Ai, gente, então tá, era mais isso que a gente queria passar pra vocês essa noite, véspera de feriado, né? Vamos rezar pelas nossas famílias, rezar pelo nosso matrimônio, para que, né, pela graça de Deus é que a gente consegue manter a harmonia do casal e é pela graça de Deus que a gente consegue educar os filhos. Muitos falam assim, não vou colocar filho nesse mundo porque é muito difícil educar filho, mas é difícil a gente se educar também, é difícil a gente se submeter à vontade de Deus, à oração, rezar,
pedir a graça e sabedoria para Deus para educar as crianças e bem viver, né? Desculpa o que eu vou falar agora aqui, porque quem fala que não vai colocar filho no mundo porque é difícil educar, que o mundo é mau, no fim das contas já desistiu de amar. Tá? Quem fala uma coisa dessa é porque desistiu de amar, nem acredita mais no amor. Então não sei nem por que ainda está aí, né, tentando uma relação, às vezes que o cara nem casou, mas já desistiu de amar. Se desistiu de amar, meu irmão, sua vida vai ser um fracasso. Verdade. Rezemos também por nosso país, né? Amanhã, 7 de setembro, dia da independência da República. Rezemos por nosso país, pelo anjo da guarda do Brasil. Nós vamos rezar um santo anjo agora antes de a gente encerrar. E pedir que o nosso anjo da guarda, junto com o anjo da guarda do Brasil, nos proteja e nos livre de todo tipo de mal que tem nos atacado ultimamente. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Deus abençoe e até a próxima live. Com a graça de Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Pai, Filho e Espírito Ai, oh meu Santo. Deus, nem fiz.